Você já percebeu que às vezes quando a vida começa a melhorar, alguma coisa dentro de você parece puxar o freio? Você decide mudar, começa animado, faz planos, sente que agora vai, mas de repente procrastina, desiste, arruma uma desculpa, volta para antigos padrões ou começa a duvidar de si mesmo. E o mais confuso é que muitas vezes você quer muito aquela mudança. Você quer crescer, quer se posicionar, quer ter mais autoestima, quer melhorar um relacionamento, quer cuidar mais de você, quer sair de um ciclo de sofrimento. Mas quando chega perto de avançar, algo acontece. Você se paralisa, você adia, você se critica, você se compara, você começa a pensar: eu não sou capaz, ou não é para mim, vai dar errado, eu sempre estrago tudo. E talvez você chame isso de preguiça, falta de força de vontade, falta de disciplina ou fracasso. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para isso por outro ângulo. Talvez não seja falta de capacidade, talvez seja autossabotagem. E entender isso pode ser o primeiro passo para você parar de lutar contra si mesmo. A autossabotagem é quando de forma consciente ou inconsciente você cria obstáculos contra aquilo que você mais deseja. É como se uma parte sua quisesse ir para frente, mas a outra parte puxasse para trás. Uma parte quer mudança, a outra quer permanecer no conhecido, no conforto. Uma parte quer liberdade, a outra tem medo do que essa liberdade pode exigir. Uma parte quer amor, sucesso, reconhecimento, leveza. E a outra tem medo de se frustrar, de ser rejeitada, de ser criticada, ou de descobrir que talvez precise se responsabilizar pela própria vida. E aqui existe algo muito importante. A autossabotagem nem sempre aparece de forma óbvia. Às vezes ela aparece disfarçada de prudência. Você diz: eu vou esperar o momento certo, mas o momento certo nunca chega. Às vezes ela aparece disfarçada de perfeccionismo. Você diz: quando eu estiver totalmente preparado eu começo. Mas no fundo, você nunca se sente pronto. Às vezes a autossabotagem ela aparece disfarçada de cansaço. Você até tem energia para cuidar dos outros, resolver problemas alheios, agradar pessoas, se preocupar com tudo, mas quando é para você, algo por você, parece que a força desaparece. E às vezes a autossabotagem ela aparece de uma forma ainda mais silenciosa, na escolha repetida de ambientes, relações, situações que confirmam uma crença antiga. Por exemplo, uma pessoa que acredita que não merece ser amada pode inconscientemente se envolver com pessoas indisponíveis. Uma pessoa que acredita que nunca é suficiente, ela pode se cobrar tanto que acaba não fazendo nada. Uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela pode evitar se expor, evitar falar, evitar tentar se posicionar. E assim ela não corre o risco de ouvir um não, mas também não vive a possibilidade de receber um sim. A autossabotagem ela protege você, mas tem um preço muito alto. Ela também afasta de sua potência. Muita gente pergunta: mas por que eu faria isso comigo? Essa pergunta é muito importante, porque ninguém se sabota porque gosta. A autossabotagem ela costuma nascer como uma tentativa de proteção. Em algum momento da vida, sua mente aprendeu a se proteger e, o mais importante, aprendeu a não se expandir. E talvez tenha aprendido que errar é imperdoável. Talvez tenha aprendido que ser rejeitado dói tanto que é melhor nem tentar. Talvez tenha aprendido que agradar os outros é a única forma de ser aceito. Talvez você cresceu ouvindo: você é difícil, você é sensível demais, você sempre estraga tudo, isso não é para você. Essas frases, quando repetidas, elas podem virar crenças internas.
A pessoa cresce, muda de idade, muda de ambiente, muda de fase, mas continua carregando a mesma voz interna. E essa voz começa a dirigir suas escolhas. Ela começa a dizer, não tenta, você vai se frustrar, não fala, vão te julgar, não termine esse projeto, não vai ficar bom, ou não se entregue, você vai ser abandonado, não cresça, porque crescer pode incomodar alguém. Perceba que a autossabotagem é apenas um comportamento, é um sistema de defesa emocional. Só que esse sistema ele pode estar desatualizado, ele pode ter sido útil em algum momento da sua história, mas hoje pode estar te impedindo de viver melhor. É como se a sua mente ainda estivesse tentando te proteger de uma dor antiga, mesmo quando a situação atual já não é a mesma. Hoje eu quero te trazer alguns sinais para você observar em si mesmo. Não para se culpar, mas era para se perceber, porque aquilo que você não percebe, você repete. E um dos primeiros sinais é a procrastinação constante. Não aquela procrastinação ocasional, porque todos nós adiamos algo de vez em quando, não é mesmo? Eu estou falando daquela procrastinação que parece justamente quando algo é importante para você. Você sabe que precisa fazer, você sabe que aquilo vai te ajudar, você sabe que pode abrir uma porta, mas você trava. E quanto mais importante o negócio, mais você adia. Outro sinal é o perfeccionismo. O perfeccionismo ele parece bonito por fora, mas muitas vezes é um medo disfarçado. A pessoa diz que quer fazer bem feito, mas na verdade tem tanto medo de não ficar perfeito que nunca começa, nunca conclui. Ela prefere ficar no campo da ideia, porque enquanto está só na ideia não pode ser julgada. E outro sinal é a autocrítica excessiva. A pessoa não apenas reconhece um erro, ela se destrói por causa dele. Ela fala consigo mesmo de uma forma que talvez jamais falaria com alguém próximo, um amigo, se chama de incapaz, de insuficiente, de fraca, e quanto mais ela se ataca, menos energia tem para agir. E outro sinal é o medo da rejeição. Esse é muito forte. A pessoa deixa de se posicionar para não desagradar. Deixa de dizer não para não ser vista como egoísta. Deixa de mostrar quem é para não correr o risco de não ser aceita. A rejeição dos outros, ela começa a rejeitar a si mesmo. E talvez esse seja um dos pontos mais dolorosos da autossabotagem. Para ser aceita, a pessoa abandona partes importantes de si. E outro sinal é começar e não terminar. A pessoa começa cursos, começa projetos, mudanças, planos, dietas, relações, processos de autocuidado, mas quando começa a se aproximar de uma transformação real, ela abandona. E muitas vezes ela diz, eu sou assim mesmo, mas será que é isso mesmo? Ou será que existe um medo escondido atrás desse padrão? A autossabotagem e a autoestima, elas caminham juntas, porque a forma como você se enxerga influencia diretamente aquilo que você se permite viver. Quando a pessoa tem uma imagem interna muito negativa de si, ela pode até desejar coisas boas, mas não consegue sustentá-las emocionalmente. Ela deseja amor, mas desconfia quando alguém a trata bem, deseja sucesso, mas sente culpa quando começa a crescer, deseja tranquilidade, mas está tão acostumada ao caos que estranha quando a vida começa a ficar mais leve. Deseja reconhecimento, mas quando recebe um elogio minimiza. Imagina, não foi nada. Ou então, se soubesse quem eu realmente sou, não diriam isso. Isso acontece porque a autoestima não é apenas se achar bonita, confiante. A autoestima é a relação que você constrói consigo mesmo. É quando você se respeita, é o quanto você se escuta, é o quanto você honra suas necessidades, é o quanto você consegue se acolher sem se destruir. Uma pessoa com baixa autoestima, ela pode sabotar oportunidades porque no fundo não se sente merecedora. E quando algo bom aparece, isso entra em conflito com a crença interna que ela carrega.
Se por dentro ela acredita que não é suficiente, qualquer oportunidade de crescimento pode gerar ansiedade. Porque crescer exigiria abandonar uma identidade antiga. E abandonar uma identidade, mesmo dolorosa, pode dar medo. E como começar a sair da autossabotagem? Agora vem uma parte essencial. Como começar a mudar esse padrão? O primeiro passo é parar de se atacar e começar a se observar. A pergunta não deve ser, por que eu sou assim? A pergunta mais profunda é, o que esse comportamento está tentando proteger em mim? Quando você procrastina, o que você teme? Quando você evita se posicionar, qual é o teu medo, né? Quando você desiste de algo importante, qual a sensação que aparece antes dessa desistência? Quando você se critica, de quem é essa voz que você reproduz? Essas perguntas ajudam a tirar a autossabotagem do automático. Porque enquanto o padrão está inconsciente, ele comanda. Quando você começa a perceber, você começa a recuperar as suas escolhas. E o segundo passo é identificar suas crenças. Por trás da autossabotagem, geralmente existe uma crença. Eu não sou capaz. Eu não mereço. Eu vou ser rejeitado. Eu vou fracassar. Eu não posso decepcionar ninguém. Se eu crescer, eu vou perder amor, por exemplo. Essas crenças, elas não são verdades absolutas. Você criou essas verdades. E registros podem ser ressignificados. Essas verdades podem ser ressignificadas. E o terceiro passo é fazer pequenos movimentos de enfrentamento. Não espere se sentir totalmente confiante para agir. Muitas vezes a confiança vem depois da ação, não antes. Comece pequeno, diga um não pequeno, finalize uma tarefa pequena, publique algo mesmo sem estar perfeito. Tome uma decisão que você está adiando. Cumpra uma promessa feita a você mesmo, por exemplo. Então, a cada pequena ação, você envia uma nova mensagem para si mesmo. Eu posso confiar em mim. Porque a autossabotagem, muitas vezes, ela cresce onde existe uma quebra de confiança interna. Promete que vai se respeitar, mas se abandona. Não é mesmo? Isso faz sentido para você? Promete que vai mudar, mas se critica tanto que acaba perdendo a força, a motivação. Reconstruir a autoestima também é reconstruir a confiança em si mesmo. E isso começa com atitudes pequenas, repetidas e possíveis. Sim, possíveis. Vou propor uma reflexão impactante para você. Eu quero que você pense em algo agora. Talvez você esteja esperando se sentir pronto para começar. Mas e se o seu processo não começar quando o medo desaparecer? E se começar quando você decidir não obedecer mais ao medo, como se fosse uma ordem? Porque medo é uma emoção, não é uma sentença. A rejeição é uma possibilidade, não é uma identidade sua. O erro é uma experiência, não é uma definição sobre quem você é. Então você não precisa continuar vivendo limitado por versões antigas, por verdades que você criou. Você não precisa continuar repetindo padrões que um dia foram padrões de defesa, que hoje viram prisão. A autossabotagem, ela não significa que você é fraco, significa que existe uma parte sua pedindo atenção. Uma parte que talvez tenha medo. Uma parte que talvez tenha aprendido a sobreviver se escondendo. Mas agora você pode começar a viver de outro jeito. Com mais consciência, com mais presença, com mais responsabilidade emocional e principalmente
com mais gentileza com você mesmo. Porque transformação, ela não acontece na base da violência interna, da crítica. Ninguém floresce sendo atacado o tempo inteiro por dentro. Você não precisa se humilhar para mudar. Você precisa se escutar com coragem. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te deixar uma pergunta. Em qual área da sua vida você sente que está se sabotando hoje? Nos relacionamentos, na vida profissional, na sua autoestima, nos seus projetos, na sua saúde emocional, na sua dificuldade de dizer não? Escreva para você, reflita com honestidade e observe qual padrão tem se repetido. Isso é muito importante, sabia? Porque o primeiro passo para mudar não é se culpar, é se perceber. E quando você se percebe, tem consciência, você começa a sair do automático. Se você gosta de conteúdos sobre autoestima, autoconhecimento, saúde emocional, transformação interna, se inscreva no canal Amenizar Terapia. Aqui a proposta é falar sobre aquilo que muitas vezes sentimos, mas não conseguimos nomear. E lembre-se que às vezes o que está te impedindo de avançar não é a falta de capacidade, é uma dor antiga, uma verdade que você criou tentando continuar no controle. Mas você pode aprender a cuidar dessa dor sem deixar que ela dirija a sua vida. Até o próximo vídeo.